Será que fazer a Academia Militar das Agulhas Negras vale a pena? Vou trazer aqui um vídeo react do Lucas Canjica, que eu conheço ele, inclusive acompanhei a trajetória dele um pouco lá na hora que ele tava para pedir, né, a demissão. Eu não sei se o termo exato é demissão, quando você é cadete da AMAN e pede, né, para sair. Mas muito legal ver que ele está tendo resultados, crescendo. Eu sei que ele teve muito resultado na parte de esporte, se eu não me engano, na área de lutas. Então, fantástico ver o crescimento dele. Vocês me mandaram esse vídeo dele para eu compartilhar da minha visão, reagindo ao que ele está dizendo, para ver se eu concordo ou não, porque ele, se eu não me engano, saiu no final da AMAN. Pô, precisa ter muita coragem para sair logo no final. Eu acho que ele estava para o 3º ou 4º ano. E eu vou trazer a minha opinião, que cheguei a finalizar a AMAN e fiquei uns bons anos ainda na tropa até chegar no posto de capitão, quando eu pedi demissão. Então vamos fazer esse react dele, vou trazer aqui minhas contribuições. E eu vi inclusive que ele postou um vídeo reagindo ao nosso lá, que a gente fez um vídeo falando se ser oficial do exército vale a pena. Depois até vou dar uma olhadinha ali para ver o que ele falou, mas de imediato, Lucão, parabéns aí pelo teu crescimento, irmão. Tamo junto, que é só o começo, viu? Mas vamos lá, vamos reagir. Mata sua Academia Militar das Agulhas Negras não vale a pena. Eu só consigo ver uma situação em que a formação lá vale a pena, que é se você quer fazer um concurso e ficar de boa o resto da vida. Quer trabalhar e não tá ligando se vai receber pouco e trabalhar muito, se vai ser humilhado. Nesse caso vale a pena, que aí você mata a sua etapa ali de estudar no cursinho, mata a sua etapa da formação e pronto. Depois é só seguir o bondão, vai ficar o resto da carreira ali de boa. Antes de mostrar... Engraçado que ele tem opiniões bem fortes, né? Mas é isso aí, cara. As pessoas são diferentes, cada um tem uma opinião. Vamos continuar ouvindo ele, mas legal ver esse posicionamento dele, né? Tá com opiniões bem fortes. E é isso aí mesmo. Entre você ser frio, morno ou quente, opte por ser ou frio ou quente. Morno ali em cima do muro não é muito interessante. Mas eu tô dizendo isso, eu sou bem político no geral, então não sou a pessoa ideal para falar isso. Mas a gente pode ver que ele tem uma postura bem quente, opiniões fortes. Mostrar os pontos do porquê que eu acho que a formação da AMAN não vale a pena. Eu quero te dizer que esse vídeo é sobre a AMAN. Já tem um vídeo sobre a SpaceX, então se você quiser saber sobre a SpaceX, vai lá, tá nos primeiros vídeos do canal, tá? E caso você queira sair da formação, caso você queira sair do Exército, das Forças Armadas, cara, assiste minha aula que tá aqui na descrição. Lá tem um conteúdo de excelente valor. Eu saí do Exército e consigo viver só da internet hoje. Então vamos lá, caso você esteja... Excelente, ó, já fez o pitchzinho. Esse é o espírito, bom. Chegando no canal aqui agora, eu cursei a AMAN em 2019, 20, 21 e saí em janeiro de 22, beleza? Então eu conheci ali a formação, né? Cursei até o 3º ano, fiz o 3º ano inteiro, então eu cursei a formação, tá? Então o que eu tô falando aqui são coisas que eu vivi, não são coisas que fulano falou, eu acho, não, são todas coisas que eu vi e vivi. Então nada daqui é tirado do acaso ou achismo, aqui é tudo só história verídica. E vocês podem confirmar aí nos outros vídeos do canal que eu só falo história verídica. Cara, quando eu tava no 1º ano da AMAN... Legal isso, pessoal, porque a gente vê muita gente dando opinião que nem fez a AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, nem fez a SpaceX e tá dando um monte de opinião. Ou ESA também, EPICAR, EA. Então é legal vocês escutarem a opinião de alguém que já passou por aquilo, de fato. Não alguém que é civil e tá falando da SpaceX da AMAN. Qual a lógica? Tinha acabado de sair da SpaceX e fui pro 1º ano da AMAN. Eu tava numa aula de cibernética, e era um major que dava essa aula. Eu lembro que ele falou uma frase que eu não gostei. Eu fiquei extremamente incomodado com aquela frase e todo mundo também ficou. A frase que ele falou foi o seguinte: o Exército só precisa de 1 ano para formar o oficial combatente. E a maior prova disso é só olhar o oficial do CPOR e NPOR. Que, na maioria dos casos, esse cara, por exemplo, quando ele já tá 3, 4 anos no batalhão, no grupamento, ele consegue ser melhor que o aspira recém-formado na AMAN. Mesmo ele tendo menos tempo de exército. Então, o aspira, ele recém-formado, tem 5 anos de exército, né? Acabou de chegar na tropa. E o recém-formado lá do NPOR, depois que ele tá 3 anos, né, no exército, só que são 3 anos de tropa praticamente, ele é muito melhor que o aspirante da AMAN. Isso me deixou... Cara, eu fiquei muito bolado com isso. Eu falei assim... Só um complemento. Pô, que major bundão pra falar isso. Porque, cara, discordo 120%. É óbvio que na AMAN... tem um ou outro ali que é meio perdido, meio varado, incompetente. Sim, tem gente que é incompetente que acaba se formando. Mas o grosso da galera lá, cara, a maioria ali, quando eu me refiro à maioria, 70%, bota aí, 70% é extremamente competente e muito melhor que a maioria dos oficiais temporários.
Mas por quê? Não, é porque tem mais tempo de formação, mais tempo de vivência militar, passa por alguns testes, inclusive o próprio concurso, que já tem um determinado sarrafo. Mas aí você vai dizer, Fialho, então você está querendo dizer que sempre oficial da Academia Militar das Agulhas Negras concursado é melhor que o temporário? Não. Conheço uma cacetada de oficial temporário que o cara é monstro. É monstro. Mas é o que eu tô dizendo. Pô, é difícil a gente comparar, generalizar, entendeu? Ah, oficial temporário é melhor do que oficial da AMAN? Cara, na minha opinião, não cabe essa comparação. Mas é claro que existem sim exceções à regra. Vão ter casos que o temporário é insano e vão ter casos que o da AMAN também é insano. Mas se fosse pegar a média, eu diria que o oficial combatente da AMAN, ele chega na tropa muito melhor do que o que fez o oficial temporário que fez lá o basicão dele ali para se preparar e foi pra tropa. Mas vamos lá. Pô, tá maluco comparar a gente com um cara que faz 1 ano de formação? Pô, baixaria e tal. Só que depois, com mais maturidade, eu fui conversando, conhecendo os oficiais. Hoje eu tenho amizade com o pessoal de todas as patentes do Exército. Então eu tenho amigo coronel, tenho amigo major, tenho todo tipo de pessoal que você conhecer no Exército eu tenho amizade. Menos general, só não tenho amigo general. Então, assim, o cara que é formado no CPOR, ele tem a mesma desembolcância que o cara que é formado na AMAN, tá? Ele pode não ter essa desembolcância assim que ele é formado, mas depois de 2, 3 anos fica todo mundo igual. Pô, o cara de CPOR depois de... Beleza. Aí, vamos lá. Depois de 2, 3 anos de tropa, o temporário pode ser comparado com o da AMAN também com 2, 3 anos de tropa? No geral, sim. Sim, porque, cara, na tropa você vai aprendendo a lidar e com 2 anos, 3 anos, independente se você é temporário ou de carreira, sim, você já tá lidando bem. É óbvio, tem oficial temporário incompetente? Tem. Tem oficial de carreira incompetente? Tem. Mas sim, se for pegar 2, 3 anos de tropa pros dois, sim, eles ficam em certo nível, ali, conseguem ficar próximos de comparação. Dizer que é igual é muito forte, mas dá pra chegar próximo. 2, 3 anos de tropa nos dois lados, dá pra chegar próximo sim. 4 anos, então, ali de tropa, ele é a mesma coisa que o cara que fez 5 anos de AMAN, entende? Então, já começa por aí de tu parar e pensar, será que realmente esse sim? Só que a mesma coisa não, galera, porque é o que eu falei. Existem algumas etapas, algumas provações, o próprio concurso que ele acaba já filtrando. O militar temporário, nem sempre ele vai ter a mesma qualificação, aquele mesmo gás que a gente precisa dar para passar num concurso, que, querendo ou não, isso aí já coloca um certo nível. Já tem oficiais temporários que não chegam com esse determinado nível também, que é necessário para você conseguir passar num concurso público. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Não está tão distante assim da realidade que ele está falando, não. 5 anos são necessários? Será que realmente não dava para enxugar um pouquinho essa formação e ter menos palhaçada e coisa inútil? Será? Aí eu concordo. Os 5 anos de formação realmente eu não sei se são necessários. Eu acho que tem muita encheção de linguiça lá, muita enrolação, jogação pra bunda que talvez, cara, foge um pouco porque eu entendo que alguma jogação é necessária para forjar o caráter e tudo mais. Mas chega um ponto que passa, sabe? Já não tem tanta necessidade de passar por aquele mesmo tipo de atividade especificamente, entende? Então eu entendi o que ele quis dizer e eu concordo. Eu acho que dá pra dar uma enxugada. Esses 5 anos é tempo pra caramba. O problema é que a gente precisa pensar é que se reduz, eu não sei se considera uma formação acadêmica, entende? Porque o oficial da AMAN, ele sai com diploma de ensino superior. Ele sai com diploma de ensino superior, que é bacharel em ciências militares. É aí que entra o porém. Eu acho que sim, dava para deixar mais enxuto, mas se deixasse mais enxuto, provavelmente você não sairia com um diploma de bacharel em ciências militares. Eu acho que isso poderia complicar a carreira como um todo, tendo em vista que na ISAO conta como se fosse um mestrado. Então, eu acho que fugiria um pouco dessa linha acadêmica e daí eu não sei qual que seria o real impacto. Aí, realmente, essa parte já envolve outra esfera educacional. Mas se não afetasse isso, essa necessidade de ter que sair com um diploma de bacharel em ciências militares, sim, na minha opinião, poderia deixar mais enxuto. Eu só não sei se pode ser feito isso por causa dessa questão do bacharelado. Agora vamos falar sobre coisas que eu acho que não vale a pena, ao invés da opinião do major, tá? Então, assim, primeiro ponto, que isso daqui interfere na vida de muita gente lá. O cadete, ele é muito mal remunerado. Eu não sei como é que tá o salário hoje, mas quando eu entrei na SpaceX, a gente ganhava R$ 1.100 por mês e na AMAN a gente ganhava R$ 1.300,
Tá? O cadete do quarto ano ele ganha um pouquinho a mais. Então a gente ganhava 1.300 e o cadete do quarto ano ganhava 1.600. Pô, irmão, com todo respeito, isso é ridículo. É ridículo, sabe por quê? Não é 1.100, 1.300 para tu gastar com você, não. É 1.300 que tu tem que pagar grêmio lá dentro, tu tem que pagar tua alimentação, tu tem que pagar teus equipamentos de campo. As fardas que te dão lá são um lixo, então tu tem que comprar farda boa, coturno bom, porque senão tu vai ser anotado e punido porque tu tá usando uma farda lixo, que eles mesmos te dão. Os equipamentos de campo, você tem que comprar tudo porque... Isso aí que ele falou é muito real, galera. Do teu salário, a maior parte, você tem que reinvestir ali na sua carreira. Seja para fazer a barba, manter o cabelo, manter o fardamento. Porque as fardas que eles entregam pra gente lá são fardas horrorosas. Coturno péssimo. Então tudo... E eles exigem o mais alto padrão. Então o que acontece? Se você não compra uma farda top, se você não investe num bom coturno, fácil também de você fazer manutenção e tal, você sempre vai ficar punido. Entendeu? Todas inspeções lá antes dos serviços, formaturas, você vai rodar em todas. Então acaba que você tem que pegar grande parte desse salário, que não é muito, você tem que pegar e comprar farda, coturno, e a gente sabe que tudo isso somando não é barato, ainda mais se é uma cacetada de farda diferente. Então realmente isso que ele falou é bem complicado e é real. Eles te dão equipamento lixo. Cara, se tu for pro campo com o equipamento que eles te dão, é capaz de tu partir pra eternidade, irmão. Os caras que iam, eles voltavam... Meu irmão, não dá nem pra falar as palavras, mas assim, a pele saindo, tá? A pele saindo, vamos falar assim, a pele saindo. E meu irmão, eles voltavam muito mal, o pé arrebentado, é um equipamento muito lixo, então tu tem que gastar com tudo isso. Cara, no final lá, o que acontecia era que geral era endividado. Uma rapaziada boa lá era endividado. Quem não se endividava era quem conseguia se controlar, não ficava gastando com comida, entendeu? Não se divertia. E quem tinha o Paipex, né? O Paipex é o pai que manda dinheiro. Eu não tinha, meu pai faleceu, eu nem pensava em ir pra mãe, entendeu? Então assim, eu nunca tive o Paipex, então pra mim era mó sanhaço, tá? Mas... Isso é muito verdade, galera. É exatamente isso aí. Não falou nenhuma mentira. Realmente, você tem que investir, a maior parte do seu salário fica lá mesmo. E cara, a maioria dos cadetes é tudo endividado. Tudo endividado. Até porque, pô, pouco dinheiro que sobra, cara, você quer aproveitar, você quer dar uma desafogada da mãe, entendeu? Então, realmente, a maior parte dos cadetes lá, aluno, tudo endividado, cara. Por necessidade. E os que não são endividados têm um suporte aí extra ou correm por fora. Tentam alguma forma de renda extra complementar aí, né? Para poder ter uma vida minimamente sustentável. Porque, pô, ele comentou aí também de farda e afins, mas tem a questão do alimento também. Muitas vezes você tem que suplementar com alimento externo. Não estou dizendo que o alimento de lá é uma bosta por si só, apesar de não ser muito bom. Mas geralmente você precisa complementar. E é o quê? Mais grana. Então, sobra nada. A maioria realmente é endividado. E no geral, pra maioria também é sanhaço. Esse dinheiro não dá pra nada. Se você for comparar, por exemplo, um cadete do bombeiro, o bombeiro aqui do Rio, cara, já começa ganhando 4 mil reais. Cadete do Rio, do bombeiro do Rio, começa ganhando 4 mil reais. Você acha injusto, cara, um cadete ganhar isso? O cara trabalha pra caramba, trabalha mais de 12 horas por dia pra ganhar 1.500 no mês, cara, 1.400? Sério isso? Sério? Não tem como dar um salário melhor pro cara, sei lá, comprar um carro. Ter a condição de comprar um carro, um cadete não consegue comprar um carro, cara. Se não tiver o apoio do pai ou da mãe, ele não consegue comprar um carro. Ou seja, tu tá numa formação de oficial e tu não consegue comprar um carro. Sendo que nas forças auxiliares, qualquer cadete consegue comprar um carro. Já começa por aí o não valer a pena, né? Porque tu se ferra lá, vamos supor no meu caso, eu fiquei 4 anos lá, né? Financeiramente, do exército, eu não ganhei nada, cara. Não ganhei nada. Eu só tô ganhando mesmo porque, com os meus vídeos aqui, eu considero que eu tô sendo remunerado pelo exército, entendeu? Então eu tô recuperando lá o que eles me devem, tá? Porque, pô, trabalhei pra caramba pra ganhar 1.300 por mês, pô. Dá 12 mil no ano, mais ou menos, um pouquinho mais. Pô, baixaria. Partindo pro ponto aí também. É isso aí mesmo, galera. É complicado, ele tá fazendo muito certo, tá? Usando essa base de conhecimento que ele tem, ele já entende de internet, tá monetizando com isso pra recuperar. Total. Exatamente, basicamente o que eu tô fazendo aqui. Inclusive eu tive que arrebentar ainda mais uma multa, que depois eu explico o porquê dessa multa aí. Mas, realmente, certíssimo. E cara, outra questão que ele não sei se vai mencionar, mas com relação a essa parte de carro, quem pega carro se endivida ou teve apoio do pai. E cara, é uma merda. A AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, você sem carro, meu irmão, você tem que atravessar um retão fardado de terceiro delta, é um uniforme pomposo lá, bege. Porra, é sanhaço. Você passa por inspeção dos cadetes mais antigos, você periga tá punido. Ou você vai pra inspeção, eles mandam você voltar, você tem que passar a farda de novo pra ir de novo tentar passar pela inspeção desse cadete. Aí depois você passa com muito esforço e dedicação, ainda tem que encarar um retão gigantesco lá da AMAN. Cara, uma merda, é sanhaço. Então,
parece que faz parte da formação, cara. Tem que se ferrar até pra poder dar uma volta em Resende. É sanhaço, cara, é sanhaço. Depois até posso fazer um vídeo só falando disso, que esse retão aí tem bastante história. Que é relacionado a investimento, cara, as instalações são vergonhosas, tá? A AMAN até tem algumas instalações que são boas, tá? O CP2 lá é bom e tal, mas, por exemplo, o CP1, que é onde a gente começa a nossa formação ali, cara, aquilo ali é um lixo, cara. É um lixo. Tem ala lá em cima, por exemplo, da cavalaria, que tu abriu o armário assim, o armário arrebentava, entendeu? As camas, tudo arrebentada, o colchão das camas cheio de fungo. Tu dormia na cama, tu acordava todo se coçando. Ventilador do apartamento não funciona. Ventilador funcionar é artigo de luxo, entendeu? É artigo de luxo. Não funciona de jeito nenhum. Tu dorme no calor, cheio de mosquito lá. Ninguém tá nem aí pra você. Entendeu? Se você acha aí que formação militar o cara tem que se ferrar 24 horas por dia, você tá muito enganado, cara. Você tá muito enganado. Sono, descanso é conforto. O cara tem que ter um ventilador ali, tem que ter uma condição legal, entendeu? E não tem, mano. Os caras dormem... É horrível, cara, as instalações. Agora falando um pouco das... Bom, falando de instalação, o que ele falou não é mentira. Tem muito sim que ser melhorado. Mas eu não acho que é tão péssimo igual ele mencionou. Só que sim, tem muito que ser melhorado. E a gente vê que eles deixam lá largado mesmo. Muitas vezes tem um problema, cara, agasalha, dá o teu jeito, ou você pega a sua grana e compra por fora. Então compra um ventilador por fora, se enfia lá dentro do armário de qualquer jeito, compra, sei lá, qualquer coisa, complementar é você que tem que botar do seu dinheiro. Isso é uma merda mesmo. Eu só não vejo como tão ruim a instalação assim, igual ele mencionou, mas não é top. E o que não tá funcionando, você complementa com o seu salário mesmo, do teu jeito. É o famoso dar o teu jeito, né? Então não tá 100% errado, não. Eu diria que tá 80% ali do que ele falou. Instalações de onde a gente faz atividade militar, por exemplo, o parque. O parque da artilharia lá, no geral, era muito ruim, tá? A nossa sala de estudo lá era até boazinha, mas o contexto do parque era muito ruim. A sala do sargento de dia era horrível, entendeu? Era tudo muito ruim. Pô, só tinha um bebedouro lá, o bebedouro... Eu lembro que a gente ficou com o bebedouro ruim quase um ano, cara. Sem poder beber água. Tinha que andar pra caramba pra beber água lá, poder beber água. Às vezes não dava tempo, porque é 10 minutos de intervalo, tu fica sem beber água, cara. Isso é formação de primeiro mundo, o cara não ter água pra beber. Isso é formação. Fora os outros parques lá que o pessoal falava... E concordo com ele nessa parte, cara. A gente não... Pô, o cadete já se ferra pra caramba em toda a rotina, na rotina como um todo, e não ter o mínimo de conforto com água, igual ele mencionou, com cama. Pô, é legal ter esse investimento, entendeu? Eu só não concordo que é tão ruim igual ele falou. Mas que tem que ter melhoria, claro que tem, pô. Você já se ferra pra caramba como cadete lá. Pô, não dá pra dar o basicão pro cara, pelo menos? Isso concordo 100%. Um monte de coisa lá dos outros parques. Eu falo do de artilharia, né? Mas se eu pedir relatos aqui, todo mundo vai falar. Ah, o parque de não sei aonde também não tinha nada, não sei o quê. Enfim, é esse tipo de coisa que acontecia lá. Agora, uma coisa que acontecia no geral para todos os cadetes é que a alimentação é muito ruim. Ela é muito ruim mesmo, cara. Tem dias que a alimentação é boa, que a refeição é boa. Mas, no geral, se for botar na proporção, tem muito mais dias que a comida é ruim do que boa, tá? E quando eu falo comida ruim, é comida ruim mesmo, que tu não sente vontade de comer, tá? Por exemplo, lá você tem café da manhã, almoço e jantar. A ceia, ela não é obrigatória, só que na AMAN, a ceia é muito difícil lá, tu se arranja pra ceia. Sem contar, só um complemento. O que ele falou também é verdade, pô, a alimentação não é muito boa. Tanto que a maioria dos cadetes complementam. Ou comprando porcaria nos lanches ali que tem em volta, ou na própria cidade de Resende, ou pega mercadão mesmo e deixa no armário, bota na geladeira lá do Grêmio e vai comendo em complemento ao que tem no rancho, porque realmente não é tão top. Existem alguns momentos que é bacana, mas no geral não é legal. Então, mais uma coisa, investimento. De novo, você tem que pegar do seu dinheiro para comprar lá o complemento da alimentação. Tu tem que, às vezes é num rancho aqui, às vezes é no outro, e tu acaba não se arranchando. Então, no geralmente... Ah, sem contar que, cara, muitas vezes eu deixava de me arranchar porque, cara, você levava trote pra caramba. Trote que faz parte, né? Trote exagerado, entre aspas. Mas alguns trotes chatos, porra, desnecessários, que às vezes você falava, cara, já que eu vou ter que estar todo arrumadinho... E a minha questão com barba era problema, porque minha barba, por mais que eu fizesse de manhã cedo, no final do dia ela já estava começando a crescer. E já dava pano pra manga pros cadetes mais antigos ou oficiais encherem o saco. Então olha que merda. Várias vezes eu deixava de me arranchar de noite, quando era possível, só pra não ter que passar pela inspeção lá de barba e farda. E não é porque eu não queria fazer a barba, é porque eu já tinha feito de manhã, mas chegava no final do dia e já tava grande de novo. Entende? Aí se eu fizesse 2 vezes, minha cara começava a ficar pinicando, cheio de ferida. Então eu nem poderia fazer mais de uma vez. Mas eu também não queria ficar lá respondendo, não, cadete ou tenente, eu fiz a barba de manhã cedo. Não queria ficar ponderando, entende?
E muitas vezes eu deixava de me arranchar, deixava de comer, só por isso, cara. Aí eu ia lá e comia o que eu tinha separado lá do mercado mesmo. Então isso que ele falou, além da questão de não ser muito boa, mesmo no geral, existem exceções à regra, mas no geral não estava muito legal, tem essa questão ainda extra que eu não sei se ele vai falar, mas que tinha vezes que eu deixava de me arranchar quando era possível, justamente para evitar ter aquela encheção de saco, dor de cabeça, de ter que ir lá avançar o rancho, que eles chamam. Entrar em forma e avançar o rancho. Muitas vezes, quando você é cadete mais moderno, você ainda passa por uma inspeção dos cadetes mais antigos ou oficiais. Mesmo, café... E se chega minimamente atrasado, também é punido. Então, para evitar qualquer coisa, eu nem me arranchava quando era possível. Almoço e janta, tá? Jantar. Tá? Então são 3 refeições que a gente tem na mão. Cara, não é suficiente pelo gasto calórico que o cadete tem. Não é suficiente. Além de não ser suficiente, o cadete não recebe a quantidade certa de proteína que ele tem que comer. Isso foi até um questionamento nosso, né? Um cadete lá que malhava, ele falou, capitão, como que eu vou bater mesmo com a quantidade de proteínas que eu preciso pro meu corpo ser saudável se eu não tenho comida aqui? Você vai almoçar, você pode comer só um pedacinho de carne que é desse tamanhozinho aqui, tá? Você só conseguia comer bem quando era um estrogonofe, que aí tu enchia teu prato e o pessoal da segunda mesa não conseguia comer, entendeu? Só assim, que aí o pessoal da primeira mesa pegava lá a almôndega, enchia de almôndega e o pessoal depois lá ficava sem. Só assim, porque quando era por pedaço, é só um pedaço de frango. E era pequenininho, não dava proteína suficiente. Sabe o que acontece com isso? Um monte de cadete se lesiona, machuca joelho, sabe por quê? Porque o corpo fica fraco, os ossos ficam fracos, porque não se alimenta bem. Então, no geral, a alimentação do cadete ela é muito ruim, tá? E isso é só dos cadetes. Vai lá no cassino dos oficiais lá, quando você tiver de serviço, que você vai ver lá o buffet lá, parece a Parmê, entendeu? Então é só dos cadetes que é ruim, tá? E aí, se você assistir o vídeo institucional da MAN, você vai ver uma nutricionista lá falando que os cadetes comem muito bem e comem 4.000 calorias por dia. Não sei aonde. Se você não comer por fora, tu vai passar fome, irmão. Tu vai passar fome. Agora, saindo um pouco... Isso é verdade, galera. Precisa se alimentar melhor mesmo. Eu acho que a alimentação lá realmente é algo que eles pecam bastante. E isso que ele falou é verdade. Geralmente no rancho dos oficiais, isso para a maioria dos quartéis. Tem umas regalias a mais do que os demais refeitórios. Para os demais postos, né? Pouco desse lado de investimento, de dinheiro que tem que comprar e tal. A formação, no geral, ela é muito arcaica, cara. O nosso exército, ele é muito atrasado, tá? A gente até brinca lá que o exército está sempre 30 anos atrás. Então, se a gente está em 2025 hoje, o nosso exército está em 1995. Ele está muito atrasado, ele é muito arcaico, ele é muito devagar. As atualizações que a sociedade vai tendo, o exército vai aplicar essa atualização daqui a 10 anos, entendeu? Então... Isso é sinistro mesmo. Lá, vários exercícios que a gente faz são, tipo assim... Não tem nem munição real, é pou-pou. Se treina lá subindo cota, correndo, em linha. Tudo bem, eu entendo que é rusticidade e tudo mais, mas a forma de combate mais atualizada não tem. Pelo menos na minha época não tinha também ainda. Então, eu até estava conversando com um amigo meu que ainda é militar, e ele tá servindo num quartel do Rio Grande do Sul, que ele é super moderno. Super moderno, é o Seiblind. Super moderno, atualizado. Não é o Seiblind, não. Putz, esqueci o nome agora do quartel. Mas resumo. Lá tem até uns equipamentos para simular um combate real. Você tem os coletes e tudo mais, e armamento, e quando você atira, de fato, se acertar o oponente, o inimigo, sinaliza e aparece que aquele alvo foi abatido. Então, tipo assim, dá para fazer um treinamento super real. Isso não tem na AMAN, entende? Tem num quartel muito específico da tropa, mas na AMAN, onde formam diversos oficiais de carreira, que vão ser os futuros generais, os futuros comandantes de quartel, na AMAN não tem. Você faz pou-pou lá, quase não atira. Quando você atira, não é algo rotineiro. E geralmente quando você atira também é uma sessão particular de estresse. Depois até qualquer coisa eu faço um vídeo específico sobre isso. Então isso que ele falou é verdade, galera. A AMAN, ela não só a AMAN, eu acredito que na ESA também seja assim, EA, EPICAR, AFA, Colégio Naval, Escola Naval, deveria ter um investimento maior, sem dúvida alguma. Mas não sei se é assim também na ESA ou outras forças armadas. Então, se surgir, vamos supor que surgiu um GPS novo de combate muito bom. Só vai chegar aqui no Exército daqui a uns 30 anos, entendeu? Porque a gente é muito arcaico. Para vocês terem noção, a nossa formação, no geral, a gente é preparado como se estivesse indo para a Segunda Guerra Mundial, tá? Se a gente tivesse, se o contexto do mundo hoje fosse aquela guerra da Segunda Guerra, cara, a gente estaria muito bem preparado, porque é para aquilo que a gente é formado, tá? Uma guerra totalmente arcaica, entendeu? Totalmente antiga. Isso é sinistro mesmo, galera. É foda.
é algo que deixava bem puto também. Concordo com ele nisso aí. Pô, os treinamentos ali, cara, óbvio, pô, dá pra eu generalizar, existem algumas exceções à regra, mas geralmente quando é exceção à regra, tu faz um treinamento, pô, top, sensacional, ele dura pouquíssimo tempo, sabe? Quando na realidade deveria ser o contrário. Se vai fazer um treinamento mais arcaico pra rusticidade, beleza, tem que ter, mas bem menos do que um treinamento mais técnico, com equipamento mais moderno, mais atualizado, num estilo de combate diferente, mais moderno, entende? Então realmente isso aí é uma situação bem merda que desmotiva muito durante a formação, desmotiva muito. Eu tô falando isso, pessoal, eu tinha perfil, tá? Pra ser militar, ficar aí a carreira inteira, de repente até mesmo concorrer uma vaga pra general, mas esses itens que ele tá falando realmente desmotiva muito você durante a formação. Porque você vê os vídeos institucionais e você fala, porra, foda, helicóptero, não sei o quê, mas isso que acontece na prática, você passa por aquilo, passa, mas é um frame minúsculo de toda a sua formação. Sabe, a maior parte mesmo é você se ferrando ou usando equipamento mais arcaico, esse estilo de combate totalmente antiquado. Então, realmente isso é verdade. A prova disso é que a gente usa equipamento da Segunda Guerra. Cara, a gente usa o equipamento que o exército americano usava na Segunda Guerra. O exército americano já despachou aquilo, não usa mais, e a gente usa. É o que a gente usa até hoje, cara. O exército americano já jogou aquilo fora faz tempo e a gente usa cinto suspensório no campo. A gente ia pro campo, agora eu sei que mudou, mas até enquanto eu tava lá, a gente ia pro campo com aquela farda cheia de bolso aqui, entendeu? Bolso aqui, suspensório aqui, tu já perdia 2 bolsos. Meu irmão, ridículo, cara. Aquela farda lá não tem combate nenhum. Toda dura aqui na gola, ó, sem combatividade nenhuma. E aí você deve estar pensando, pô, mas você teve contato com algum cadete americano pra ver se eles realmente estavam superiores a gente? Tive, cara. Na Ciesp de Montanha do primeiro ano, o meu Pelopes eu fiz com um americano, fuzileiro naval e com um cadete da AFA, tá? Então eu operei, né, fiz campo com esses 3, tá? Cara, os cadetes americanos, além deles serem muito bons, muito diferenciados, era diferente as coisas deles, tá? A mochila não era igual a nossa mochila no exército tem ferro atrás, cara. Nem aqui na Marinha do Brasil eles usam a mochila com ferro atrás, que arregaça as costas do combatente. Aí eu tava vendo a dos americanos, não tem aquele ferro atrás. O coturno deles era de um formato diferente lá, que não acumulava água, entendeu? Meu irmão, tu podia ir pra água, que depois teu pé tava seco, tava de boa. A meia deles também era boa. Aqui, vai usar esse coturno nosso aqui que a gente tem que usar, pisa na água pra tu ver. Tu vai ficar uma semana com o pé daquele jeito assim, ó, chique. Uma semana. Aí nisso teu pé vai enrugar, vai rasgar teu pé, vai dar bolha. Em 3, 4 dias tu não já aguenta mais andar. É isso que acontece com a gente. Saindo um pouco do indivíduo. Isso é verdade, galera. Equipamento bem antiquado. Se bem que fizeram umas atualizações agora no camuflado recente, mas eu já tinha saído do exército, então eu já tinha pedido demissão. Então não sei como é que tá essa farda nova. Inclusive, se você usou essa farda nova, comenta. Mas eu sei que alterou. Modificou para um coturno mais moderno agora e uma farda mais moderna também. Só não sei se ela é de fato eficiente. Dual, né? Isso aí eu falei do cadete, né? Da farda do cadete e tal. As armas, no geral, também os equipamentos são muito arcaicos. Artilharia, por exemplo. A maior parte da nossa formação, a gente treina com M101. Pô, eu lembro a primeira instrução de M101 que eu tive, que o major foi lá e falou, isso aqui a gente não usa na guerra, não. Pô, eu fiquei maluco. Eu falei, mas se a gente não usa na guerra, por que a maior parte da formação eu só vejo o pessoal usando isso aqui? Eu vejo o aspirante saindo com isso aqui, o afim saindo com isso daqui, e não é igual. Não adianta falar que é igual. Os fundamentos são iguais, beleza. Agora, falar que é igual, os outros equipamentos lá não é, tá? Não é. Falar que é igual o M109, não é, tá? Não é. Os fundamentos podem ser o mesmo, mas não é a mesma coisa. Eu falei da artilharia, né? Mas, por exemplo, a infantaria. Cara, a infantaria, o curso de infantaria, o pessoal brinca na mão, né? Todo mundo fala isso, que é o curso de trilhas e montanhas. Porque, cara, os caras ficam no meio do mato andando, fica fazendo... é o tatu, é o cadete tatu. Fica no meio do mato andando, carregando peso. Pô, tu acha que a infantaria americana é isso que eles treinam? Fica no meio do mato, vai direto carregar peso? Isso era até um questionamento meu lá. Eu falava assim, cara, a gente tem pouquíssimo combate urbano, né? O pessoal sempre fala disso, né? Ah, tu foi embora antes do 4º ano e a Ciesp do 4º ano que é de combate urbano. Beleza, 1 semana. Sério, que em 5 anos você vai ter 1 semana de combate urbano? Porque 1 semana mais a instrução do básico. Então, 2 semanas. Você vai se formar 5 anos e você vai ter 2 semanas de combate urbano. É isso que eu ia comentar. Combate urbano você tem na Ciesp do 4º ano e, cara, uma Ciesp legal. É sofrida também, toda a Ciesp, né, que é um campo surrado que a gente tem em cada ano da formação. A gente tem uma cacetada de campo, né, mas esse da Ciesp é o mais simbólico. Tem no 1º, 2º, 3º e 4º ano da MAN. No 4º ano tem esse tipo de atividade, bem legal por sinal, mas é o que ele falou. Pô, é uma fração do todo. Não faria muito mais sentido a gente fazer treinamentos nesse formato, estilo Ciesp do 4º ano, ao longo de toda a carreira, ao invés de fazer pole, por exemplo, subindo uma cota e se ferrando pra caramba em alguns campos mais desnecessários, você não aprende nada.
Tá certíssimo, concordo com ele. Oficial de carreira, muitas vezes ele sai totalmente despreparado para o tipo de combate que talvez ele seja exigido em algum momento da vida dele. E isso é 100% correto, isso que ele falou, infelizmente. Combate em edificação, combate em uma área de cidade, ou tu acha que a guerra é só meio do mato? É igual o tatu, é o cadete tatu, o tenente tatu. Pô, tá maluco, cara, a guerra se atualizou, pô, tem cidades. E falando no geral aqui agora do contexto, por exemplo, a gente não tem... Mas é um item que a gente tem que pensar também, porque o conflito hoje em dia mudou completamente, né? Então hoje já não se faz mais, por exemplo, uma guerra da forma tradicional. É mais urbana, igual ele mencionou, estilo que acontece na CESP do 4º ano, mas acontece muito também, cara, de existirem conflitos ou guerras sem a gente nem perceber. Guerras biológicas, culturais, geopolítica. O conflito hoje está de uma forma completamente diferente. E eu nem sei como é que seria o treinamento para isso, porque realmente está muito mais complexo. Vários contextos de guerra híbrida, entre outras maneiras, né, de combate não convencional. Então, realmente, mas moral da história, o exército precisa sim se atualizar nesse sentido. Tem contato com nenhum desses equipamentos de ponta. Tá? Então, nossos blindados, né, os nossos tanques, por exemplo, da artilharia, é tudo coisa de Segunda Guerra. Não é coisa de ponta, tá? Não espere que você vai ter coisa de ponta. A única coisa que eu acho velha lá, que eu acho que é muito boa, que estão tirando, é o FAL. Cara, o FAL é uma máquina de guerra, aquele fuzil lá é muito bom, tá? E estão tirando, estão botando 5,56, que eu acho um completo erro, tá? O FAL é muito bom, é a única coisa velha lá que valia a pena. Agora, partindo um pouco pros oficiais, tá? Os oficiais, no geral, tá? Não vou falar na sua totalidade, mas no geral, eles não têm experiência em combate, tá? No geral, o oficial que tá na MAN, ele não tem experiência em combate, e isso é quase uma totalidade no exército. Não tem muitos militares no exército que têm experiência em combate. Quando eu falo experiência em combate, é experiência em combate mesmo. Experiência que o Assombroso teve, que foi lá pro Haiti e derrubou mais de 10, entendeu? Isso é uma raridade no exército. Então a gente aprende tudo muito... Isso é verdade, mas é por causa da situação do Brasil mesmo, né? O Brasil não é um país que tradicionalmente está envolvido em conflitos. Mas sim, que ele falou é verdade também. Mas eu vejo isso como positivo, né? Ainda bem que a gente não teve a necessidade de estar envolvido, estar atuando de forma direta em vários conflitos aí, né? Na teoria, porque o tenente está te ensinando a arte da guerra, mas ele não conhece a arte da guerra. Ele pode conhecer na teoria, tá? Você que talvez pode não estar entendendo isso que eu estou falando, mas faz uma analogia. Imagina um cara que ele estuda luta a vida inteira, ele só estuda luta, mas ele nunca lutou com alguém e nunca nem botou em prática aquilo. No máximo ele fez ali aquela luvinha que a gente chama, né? Aquele treino bem leve. Cara, é muito diferente de uma luta de verdade. Quando tu vai para uma luta de verdade, a tua mão trava, entendeu? Tu não consegue fechar a mão porque tu fica nervoso, dá dor de barriga, entendeu? Então, o que a gente está tendo, a gente tem lá, é tudo muito na teoria. Eu pelo menos nunca tive contato com ninguém que teve ação em combate real, entendeu? Teve essa vivência, tá? Os tenentes que a gente teve lá na SpaceX foram pra Maré. E todo mundo sabe que essa operação da Maré não gerou experiência em combate pro exército. E continuando aqui nos oficiais. O que ele falou também faz sentido, galera, mas eu só tenho um ponto pra discordar. Porque realmente não tem muito como você treinar essa parte de conflito real na prática, né? Mas o que ele falou faz sentido sim. E o que eu acho que o exército deveria fazer? Buscar mais equipamentos ou maneiras de simular situações possíveis de combate da melhor maneira possível. Igual esse equipamento que eu falei, que tem nesse quartel do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, só que é só nesse quartel. Eu acho que não tem em nenhum outro lugar. Então deveria sim esse tipo de equipamento que simula situações de combate real ser implementado lá na MAN, para que esses oficiais, e não só na MAN, na ESA também, entre outros quartéis, tem que ter sim esse tipo de treinamento, porque é o que simula o mais próximo possível do combate real. Então esse ponto eu acho que é importante para ressaltar. E é aí que entra também a questão de que a gente fica um pouco em conflito, porque a gente reclama da questão do sanhaço que deixam a gente, né, os trotes e afins em campos. Burro de carga carregando equipamento, um monte de coisa lá se ferrando nos campos. Mas o que eu vejo como positivo disso? É o que mais próximo podem gerar de estresse mental e físico de uma guerra real, entende? Então por isso que eu não sou 100% contra do estilo de campo que tem lá, que ferra a gente tanto no psicológico quanto no físico. Mas eu vejo que, de certa forma, tem uma validade isso, apesar de ser bem arcaico esse estilo de campo, esse formato de campo, que você vai lá para se ferrar e ser um burro de carga, mas de certa forma é o que mais consegue se aproximar de estresse psicológico e físico do que seria numa guerra, entende? Mas realmente, país que não está envolvido diretamente num conflito, com certeza vai passar por esse tipo de situação. Mas o que eu acho que poderia ser melhorado, sem dúvida, são simulações mais reais do que seria um combate mesmo,
principalmente no quesito de equipamento, que foi o que ele mencionou. Então isso realmente poderia melhorar muito. Muito mais preocupados em punir o cadete do que em ensinar. Tá? Então, assim, a meta do oficial parece que é punir o cadete. Isso é verdade. O pessoal lá se preocupa pra caramba em te punir, mas passar o conhecimento, transmitir, de fato ver se você aprendeu, isso é bem menos. Ele não quer ensinar, ele quer punir. Eu lembro até hoje um oficial lá falando que era o último ano dele lá e a meta dele era finalizar o ano com 1000 cadetes punidos, né? Cada anotação que ele dá é um cadete punido. Então, O problema que eu vejo nisso, galera, é porque os oficiais que eles pegam para serem os instrutores, geralmente eles pegam oficiais muito modernos, que recém foram para a tropa. Então, por exemplo, me fizeram convite para eu ir para a AMAN também, e fizeram esse convite a partir do meu 2º ano de tropa. Então, olha só que doideira. Eu saí da AMAN, fiquei 2 anos na tropa, e logo na sequência já estava recebendo o convite para voltar para a AMAN para ser instrutor. Então você volta para a AMAN sendo instrutor muito imaturo ainda. Você teve pouca vivência de tropa. Você é como se tivesse recém saído da AMAN. Então você volta ainda muito com essa mentalidade de cadete, de bitolado, com trote, com punição, entende? Então eu vejo que isso é um sistema que eles pecam na AMAN, tá? Os instrutores que eles pegam geralmente são instrutores muito novos ainda. Tem pouca bagagem, pouca experiência, pouca vivência de tropa. E por isso que eu acredito que acaba alimentando todo esse sistema de pessoas que voltam para a AMAN para dar trote e para principalmente ficar punindo o cara por coisa rolha, ao invés de se preocupar em transmitir o conhecimento para esse cadete de fato aprender. É óbvio, existem muitas exceções à regra, não posso generalizar. Mas a visão que eu tinha era isso, que parecia que o cara estava mais lá para punir do que para de fato te instruir, te passar um conhecimento de valor. Mas lembrando, existem exceções à regra. Aqui tem que tomar cuidado para vocês não pegarem o que a gente está falando e generalizar. a meta dele era fechar um ano inteiro com 1000 punições dadas. Cara, isso é um retardado, isso é coisa de retardado. Ele é capitão hoje. Isso é coisa de retardado. Como é que você vai... A sua ideia é fechar um ano com 1000 cadetes punidos. Por que a ideia dele não é fechar com 1000 cadetes que aprenderam mais com ele? Ou então com 1000 ensinamentos que ele podia passar. Mas não, ele quer fechar o ano com 1000 cadetes punidos. Porque é isso que eles pensam lá. Eles querem punir. Eles estão muito mais preocupados em punir do que em ensinar. Falando um pouco sobre as matérias, né? Eu falei muito sobre isso no SpaceX, né? Que a gente tem muita matéria rolha. Que é, por exemplo, uma química que não serve pra nada pra gente, uma física que não servia pra gente, cálculo que não servia pra gente. Na AMAN isso melhora muito, tá? Na AMAN as matérias são bem direcionadas ali pra nossa vida de oficial. Só que continua tendo algumas matérias inúteis, tá? Muito tempo inútil, como eu falo em outros vídeos, cara. Teve lá um dia que a gente passou o dia inteiro aprendendo a usar trena. Essa foi a aula. Aquela trena mesmo que o pedreiro usa pra medir coisa e tal nas obras. Pô, irmão, sério, precisa de um dia inteiro, de 7 da manhã até 5 da tarde pra aprender a usar uma trena? Entendeu? Então, assim, continua tendo muita inutilidade, mas dá uma melhorada. Então, a gente tem muita aula de direito lá, então a gente aprende. Se o soldado fizer isso, como que a gente agir? Você pode fazer isso com o soldado? A gente aprende bastante. E, por fim, rapaziada, a coisa mais importante aqui, que eu acho que é o que mostra... Eu já vou, de fato, aqui me inscrever no canal dele, que eu já tinha esquecido. Até acho que eu tô em outro canal aqui, por isso que eu não tava inscrito. Mas, Lucão, parabéns aí, viu, irmão? Vamos fechar agora, então, com chave de ouro. Que dá a convicção de que a AMAN não vale a pena. É que o oficial, né, o aspirante oficial, ele não chega preparado na tropa. Você não foi. Como é que você pode provar isso? Todo mundo fala. Todo mundo fala na nossa formação. Vocês não vão chegar preparados na tropa, vocês vão aprender na tropa. Meus amigos que estão formados falam que chegaram lá sem saber nada. Cara, a gente não sabe de nada. A gente tá aprendendo aqui tudo na hora. Então, a minha pergunta pra eles era o seguinte, cara, vocês fizeram a AMAN pra quê, então? Pra que vocês fizeram a AMAN? Eu lembro de um tenente da Ciesp que ele falava assim, o que diferencia vocês do CPOR e NPOR é isso aqui, fazer campo. Eu falei, cara, é só isso que diferencia? Então, a formação de um ano do NPOR é a mesma coisa, pô. Não adianta, não muda muita coisa da AMAN, só muda o conhecimento que o cara tem. E essa parada de não saber nada são em vários aspectos. Por exemplo, eles falam que chegam lá sem saber fazer o SPED, entrar no SPED, né, pra poder botar os documentos lá sem saber fazer nada. Então, cara, no geral, eu acho que não vale a pena. É uma formação que não vale a pena. Pensando, por exemplo, em carreira, eu não acho a carreira boa. E se você passou no concurso, né, muita gente vai falar assim, mas, pô, dá pra ganhar um dinheirinho, né? 8 mil por mês e tal, mas, cara... Só para complementar, antes dele fechar aqui. Então, realmente o que ele falou faz sentido. Essa questão de você não chegar 100% pronto é fato, mas isso aí não é da AMAN. Isso aí é de qualquer formação acadêmica hoje. Cara, o cara que saiu da faculdade de medicina, ele vai aprender de fato lá no plantão. O enfermeiro vai aprender plantão. O professor vai aprender a dar aula na prática, no colégio. O profissional de educação física vai aprender a passar o treino e tudo mais na prática. Então, só um porém. Eu entendi o que ele quis dizer, faz sentido, mas isso se aplica para a maioria das formações. Hoje, infelizmente, nas faculdades e afins, você não sai pronto. Você vai aprender de fato como as coisas funcionam em loco, tá? De fato, agindo.
Então isso aí não é um problema específico da AMAN, e sim um problema específico de qualquer formação. O que eu discordo aqui só é que o cara sai sim, apesar dos campos e afins, eu até costumo dizer, eu acredito que os campos que apesar de ser rolha para muita gente, na minha opinião, tiveram trouxeram um diferencial muito grande para a minha vida, no sentido de princípios, valores e principalmente valorizar coisas pequenas. Como, por exemplo, só o fato de você estar tomando um banho quente, quando lá no campo você estava se ferrando, sem tomar banho, com frio do caramba. Só o fato de você chegar na aula e poder tomar aquele banho quente, ou só um banho mesmo com sabonete, já rejuvenescia a alma. Então, eu sinto que a gente não pode descredibilizar também todos esses campos e afins, porque eles trazem muitas qualidades, muitos pontos positivos para a nossa cabeça no geral, principalmente no sentido de superação e valorizar poucas coisas e também na questão de fortalecer você como pessoa. E isso é importante, principalmente num cenário de guerra. Tudo bem que ele não está pronto para a guerra, mas você ter essa cabeça desse sentido é melhor do que não ter. Então, é um diferencial, mas eu super entendi o que ele falou e concordo em muita coisa. Se você passou nesse concurso, tu tem mentalidade para passar num concurso melhor. Então, por isso que não vale a pena, tá? Não tem como a gente comparar com o brasileiro médio. O brasileiro médio não passa, pô. Porque se o brasileiro médio estiver lá, quer dizer que ele passou no concurso. Então, ele já não é mais brasileiro médio. Ele já tem capacidade de passar num concurso melhor. Então, no geral, não vale a pena. Não esquece... Bom, isso que ele falou também faz sentido de certa forma. Eu acredito que no futuro vai diminuir esse sarrafo, tá? Então, para passar no concurso da AMAN vai ficar mais fácil. Depois eu até explico isso num vídeo. Mas já é análise mais geopolítica, contexto econômico como um todo. Mas o que ele falou hoje faz sentido. Se você passa na SpaceX para fazer a Academia Militar das Agulhas Negras, você já é um cara acima da média, já é um cara diferenciado, que tem grande chance de passar em outros concursos muito mais complexos ou no mesmo nível de complexidade que podem agregar muito mais na sua vida. A questão é, isso que ele falou, tudo, é o suficiente para você tomar a decisão se vale a pena para você ou não fazer a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras? Para mim é uma análise extremamente pessoal e que não é o suficiente. Porque cada pessoa é diferente pra caramba uma da outra. Então é importante vocês pegarem o filho, entenderem que essa é a visão dele, com base nos argumentos dele, com base na vida dele. Você é uma pessoa completamente diferente. Para você, pode fazer sentido, mesmo após ele ter trazido todos esses argumentos. Esse tipo de escolha é muito pessoal. Para mim, a AMAN também não vale a pena, mas por uns itens específicos que eu vou trazer em outro vídeo. Mas tudo isso que ele falou, vocês já pegaram a minha opinião. Eu concordo com bastante coisa. Só alguns detalhes ali diferentes, mas o que ele falou sim, não criou nada, tá? É isso aí mesmo. A maior parte do que ele falou faz bastante sentido. O alerta que eu trago aqui para vocês antes não peguem somente análise com base em um vídeo para tomar a sua decisão. Porque você é uma pessoa completamente do Lucas Canjica, por exemplo, ou até de mim, do Lucas Fialho. Cada pessoa tem uma particularidade, uma situação muito diferente. E igual eu falei, no meu caso, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu teria sido oficial temporário ao invés de oficial de carreira. Mas por causa de itens muito específicos e questões relacionadas à minha personalidade e também porque eu tenho um perfil empreendedor muito forte. Então repara, olha quantas coisas. Apetite de risco, entende? Trabalhar pra caramba, eu gosto disso. Então as pessoas são diferentes. Então não peguem só a resposta aqui dele como universal, mas sim o que ele falou faz bastante sentido e muita coisa tá certo. E é ótimo vocês pegarem esses vários vídeos, analisarem para ver de fato o que para você vai fazer sentido. Mas eu acho legal esse formato de vídeo, porque eu quando cheguei lá na AMAN não fazia ideia de como eram as coisas. E às vezes você sabendo como vai ser mais ou menos, pelo menos, você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva do que fazer na sua vida. Beleza? Mas lembrando, se você for para a AMAN, nada impede de no futuro também você mudar a sua trajetória, mudar o seu rumo, caso, obviamente, faça sentido para a sua realidade. Beleza, galera? Então, comentem aqui embaixo sugestões de vídeo. Lembrando que quem comentar com valeu demais, mesmo que seja R$2, que eu acho que é o mínimo que o YouTube permite, vai ter prioridade nas respostas e nos vídeos que eu vou fazer aqui trazendo para vocês numa playlist específica sobre exército. Porque o meu canal aqui eu falo sobre outros assuntos, vendas, empresas, investimentos, mas eu vou criar essa playlist separada só de conteúdos militares para vocês que gostam desses temas.
Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.